Abra sua Bíblia no livro de Hebreus capítulo 10, 31, 37. No versículo 31. Hebreus capítulo 10, versículo 31. Amém, queridos? Queridos, nós somos desafiados todos os dias a desistirmos de uma coisa chamada fidelidade. Temos plena convicção e a gente vê em tantos lugares escrito e falam isso, as pessoas falam isso o tempo todo, da fidelidade de Deus. O tempo inteiro, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. E eu decidi então falar um pouquinho sobre isso, para nós entendermos. Porque muitas coisas nos tiram desse posicionamento da fidelidade de Deus. Passamos por tantas situações, às vezes, tantas guerras, tantos desafios do dia a dia na nossa vida. E às vezes, isso tem atrapalhado algumas pessoas na sua fidelidade. De verdade, algumas pessoas têm tido dificuldade em manter a sua fidelidade. Por que isso acontece? Mas Deus se mantém fiel. Deus continua fiel. E a gente consegue ver isso quando nós sentamos na mesa para comer no dia de hoje. Nós sentamos lá estava a fidelidade de Deus, né? Estava lá a fidelidade de Deus na nossa mesa, comemos. A fidelidade de Deus estava lá quando a gente deitou para descansar depois do almoço, né? Quando choveu, a fidelidade de Deus estava lá, a gente quentinho, sem se molhar. Para onde nós olhamos, nós podemos ver a fidelidade de Deus em nossa vida. Se você olha para a sua família, se você olha para o seu trabalho, se você olha para o teu setor onde você trabalha, você consegue ver a fidelidade de Deus? Você conseguiu ver isso hoje, quando você, sabe, quando Deus te proporcionou uma alegria? Sabe, tantas coisas acontecem ao nosso redor, irmãos. Mas na maioria das vezes nós não conseguimos ver a fidelidade de Deus. Não conseguimos ver que ali está literalmente a fidelidade de Deus na nossa vida. E é por causa disso que muitas vezes nós não temos um coração agradecido. É por causa disso que muitas vezes nós temos dificuldades em levantarmos as nossas mãos, como diz a Bíblia, em ações de graças. E a Bíblia ensina que quando nós entendemos da fidelidade de Deus, quando entendemos que Deus fez, que isso que está aqui, Deus que fez, isso que eu tenho foi Deus que fez, Deus que me deu, faz parte da fidelidade de Deus, então eu não tenho dificuldade em agradecer, em levantar as minhas mãos, em reuniões como essa, ou na minha célula, eu dizer obrigado, Deus. Ó Deus, obrigado por essa família. Ó Deus, obrigado por essa casa, esse trabalho, Senhor, obrigado por esse momento. Sabe, queridos, mas muitas coisas têm impedido de nós, às vezes, entrarmos nesse padrão de fidelidade, nesse padrão de alegria, de contentamento, muitas vezes, daquilo que Deus tem nos dado e daquilo que Deus tem estabelecido na nossa vida. E isso, irmãos, tem atrapalhado muitas vezes nós recebermos algo do Senhor. Vou fazer uma pergunta aqui para você. Quantas vezes, né, você deu presente para alguém e aquela pessoa disse assim, ou ela fez aquela cara feia, eu falei, eu não quero presente. Como que a gente recebe presente, né? A pessoa chega lá com um presente para você, você fica todo feliz. Quem gosta de receber presente aqui? Todo mundo gosta. E a Bíblia diz que quem dá presente faz amigos, né? Muitos amigos. Então, se você gosta de receber presente, dá presente também, né? Dá também, né? Você vai receber. É a Bíblia que manda. Agora, escute. Imagina Deus colocou lá na sua mesa, Deus colocou lá no seu setor de trabalho uma vitória, colocou lá no meio da sua família uma resposta de oração, e aí Deus fica lá, sabe, esperando o momento de você louvar Ele, agradecer a Ele por aquilo que Ele fez na sua vida. Porque a verdade é essa, irmãos. Existe uma expectativa na hora de darmos alguma coisa para as pessoas. A cara dela. Como vai ser a cara dessa pessoa que eu der esse presente para ela? Né? Como é que vai ser a hora que entregar para ela esse presente, que ela abrir
Ela vai dizer, nossa, é a chave de um Corolla Zero, tudo que eu queria na minha vida. Não é isso? Qual que é a cara que você faria, né? Não é mesmo? Se você abrisse e fosse aquele anel, teu marido pedindo, você vai casar com você, o seu namorado, enfim, vai desenrolar a sua vida, entrar na palavra, não é mesmo? Talvez, mas qual é a nossa cara? Quando nós recebemos presente, cara boa, e a gente fica satisfeito, porque aquela pessoa ficou feliz com o presente que a gente deu para ela. E eu estava preparando essa palavra, escrevendo, e eu pensando assim, como será que é o rosto de Deus, a cara de Deus, quando todos os dias Ele nos dá tantas coisas, e às vezes Deus nos dá algo, Deus nos abençoa em alguma coisa, porque o prazer de Deus é nos abençoar, irmãos. Deus não precisa do ouro que Ele tem, Deus não precisa da prata que Ele tem, Deus, sabe, criou essas coisas para nos abençoar. A Bíblia diz que essa riqueza é nossa, que Deus dá àquele que Ele ama, àqueles que amam a Ele também. E eu falava domingo sobre por que não, sabe, pararmos de murmurar, talvez fazer um jejum de falar menos, reclamar menos, porque isso, irmãos, tem entristecido o coração de Deus. Deus nos abençoa com tantas coisas. Olha o dia de hoje, quantas coisas Deus nos abençoou. E Deus fica na expectativa de esperando, irmãos, de nós, uma palavra, aleluia, Deus, Tu és tremendo, obrigado, Senhor. E talvez nós temos, sabe, o nosso retorno, a nossa contrapartida daquilo que Deus tem nos dado, tem sido negativa, tem sido um retorno negativo. E imagina se você fosse Deus, e você desse um presente para essa pessoa do seu lado, e ela reagisse com você de uma forma negativa, como você ficaria? Como ficaria o seu coração? Como ficaria o seu pensamento? Talvez você, sabe, ficaria bem chateado. Por quê? Eu estou dando isso para essa pessoa, estou abençoando ela, mas ela ainda continua chateada, ela ainda continua triste, ela ainda continua reclamando, ela ainda continua murmurando. Talvez isso, irmãos, é porque nós não temos aprendido e entendido sobre a fidelidade de Deus. E Hebreus fala muito bem sobre isso. Sabe, o exemplo da fidelidade de Deus. No livro de Hebreus diz assim, olha, Deus diz para o seu povo, escutem, já tenho feito tantas coisas para vocês, tantas coisas, mas tem uma coisa, vou falar uma coisa para vocês. Deus olha para o povo e diz assim, olha, o que há de vir, virá, e não tardará. Diz para quem está ao seu lado, não vai demorar. Por que temos convicção disso, irmãos? Porque vem de Deus. Porque isso vem de Deus. O milagre que eu preciso para essa semana, o milagre que eu preciso, irmãos, para o resto dessa semana que entrou, vem do Senhor. E a fidelidade dele não falha. A Bíblia diz que não falha. Sabe, irmãos, durante muito tempo, os cristãos em Hebreu, irmãos, viveram uma vida caracterizada, irmãos, da paciência e na perseverança. Talvez uma das coisas, irmãos, que alegra o coração de Deus, é nós sermos perseverantes naquilo que Deus tem nos dado, pacientes naquilo que Deus tem falado conosco. Quantas coisas aconteceram essa semana que talvez tiraram a nossa paciência? Quantas coisas aconteceram essa semana que nos fez reclamar daquilo que Deus já nos abençoou? Talvez o seu carro, você já falou mal dele hoje. Talvez essa semana você já amaldiçoou a sua casa. Talvez o seu setor de trabalho. Talvez até a sua família. Talvez a sua esposa, os seus filhos, seu pai, sua mãe. Eu não sei. Mas quando você vai para o livro de Hebreus, você descobre que esse povo, sabe, irmãos, eles decidiram ter paciência e abrir a boca apenas para louvar e bendizer o nome do Senhor. Porque eles descobriram, irmãos, que Deus é fiel, Deus não falha. Deus está pronto para abençoar, como diz o livro de Salmo, capítulo 91. Pronto para nos livrar do laço do passarinheiro. E essa semana não será diferente da sua vida, querida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Mas muitas coisas aconteceram na vida desse povo aqui em Hebreus, que acabou abalando, irmãos,
acabou, sabe, abalando aquela devoção que eles tinham a Deus. Escute o que eu quero te falar. Tem muita coisa que nos abala. Tem muitas coisas que nos tiram do foco, irmãos, da fidelidade. Essa semana não será diferente. Notícias virão. Mas isso não pode tirar você do foco em nome de Jesus. Quando você recebe essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Olha para aquilo que Deus tem te dado. E saiba de uma coisa, aquele que começou, não é possível, irmãos, que Deus já trouxe você até aqui. Não é possível que Deus já te deu tudo isso. E agora, irmãos, Deus vai parar de te abençoar. Escute, Deus vai continuar te abençoando, porque a fidelidade dele dura para sempre. É eterna a fidelidade de Deus na sua vida. Profetize isso para você essa semana. A fidelidade de Deus para mim, ela é eterna. Não vai parar, Deus não vai parar de me abençoar. Agora, nós precisamos ter uma boca profética essa semana. Quantos profetas aqui nessa noite? Temos uma boca que libera, irmãos, o decreto de bênção. Temos uma boca que decreta, irmãos, um decreto de cura, um decreto de milagre. E uma boca, irmãos, que decreta também a prisão, irmãos, dos nossos inimigos. Sabe, a gente vai vendo a palavra de Deus. E você vai lendo o livro de Hebreus e você vai descobrindo que muitas coisas foram acontecendo. E aquele povo que era tão, sabe, tão devoto, tão fiel a Deus, acabaram, irmãos, se abalando a sua fé, a sua convicção. Ao ponto do profeta dizer a eles: olha, eu quero falar uma coisa para você. Você está passando por essa dificuldade mesmo. Você está passando por esse momento mesmo de dúvida, esse momento difícil da sua vida. Mas o profeta diz assim: mas Deus está dizendo, não pare de adorar, não pare de louvar, não pare de crer, porque o que há de vir, virá e não tardará. Sabe de quem Hebreus está falando? De Jesus Cristo, a presença de Jesus Cristo na vida das pessoas. Irmão, nós precisamos invocar a presença de Jesus essa semana, como nunca. Sabe, irmãos, quando vem a má notícia, olhe para cá, quando vem a dificuldade, quando vem as lutas, nós precisamos entender uma coisa, queridos. Nós somos mais que vencedores, isso não pode abalar a nossa fidelidade a Deus. Mas o povo de Hebreus estava abalado, começaram a se entristecer, começaram a ficar, irmãos, sabe, estava crendo tanto, mas quando veio uma má notícia, quando veio uma coisa, sabe, que eles não gostariam de ouvir, aquilo abalou, aquilo trouxe dúvida no coração. Não tenha dúvida no seu coração. Em nome de Jesus, querido, o Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite para te dizer, sabe, caminha na fidelidade que Deus tem te mostrado. Caminha no que Deus já tem feito na sua vida. Você poderia ficar de pé, cada um de nós aqui essa noite. Poderíamos ficar de pé aqui essa noite e podermos dizer vários testemunhos de fidelidade que Deus tem provado na nossa vida. Sim ou não, gente? Poderíamos falar vários aqui, irmãos. Como Deus tem se mantido fiel. Como Deus tem se mantido, irmãos, fiel na nossa vida. Mas quando vem a luta, quando vem a dificuldade, então parece que a paciência vai acabando. Sabe, a devoção vai acabando. E isso é perigoso. Quero lembrar vocês, eu fiz questão, quando eu escrevi isso, eu falei, mas então, como nos mantermos fiel, Senhor? Senhor, então como nos mantermos fiel? Como nos mantermos perseverantes essa semana? Mesmo que venha as má notícias, mesmo, irmãos, que venha, sabe, tal dificuldade sobre nós. Uma coisa nós precisamos aprender a fazer, irmãos. Lembrar da fidelidade de Deus, dos exemplos de fidelidade de Deus na nossa vida. Eu queria que você fizesse um exercício agora. O que mais marcou a sua vida? O que foi que Deus fez para você? Tenta lembrar agora, mas que marcou a sua vida, sabe, a nível da fidelidade de Deus. O que marcou a sua vida? Pense nisso agora, por favor. Se você tivesse que falar algo da fidelidade de Deus agora, o que você faria? O que você falaria, desculpa? Qual seria a sua fala? Eu quero que você pense nisso agora, por favor. Qual o ato de fidelidade de Deus que marcou a sua vida? Vamos lembrar de Noé. No livro de Hebreus, no capítulo 11, diz assim, e fala, no versículo 7,
que Noé, ele preparou a arca, irmãos, com paciência, crendo no Senhor, conhecia a Deus. Aqui tem pessoas que estão esperando algo acontecer. Deus está falando para você nessa noite, querido. O Espírito Santo está falando, olha, espera, tenha paciência. Não desista disso que Deus já falou para você que vai fazer. Quem recebe essa palavra e guarda ela no seu espírito. Deus é fiel. É sim. Noé fez isso, queridos. Deus deu uma ordem para ele fazer a arca. Vocês conhecem a história. E Noé vai lá e faz a arca. Mas pacientemente Noé esperou o dilúvio. Pacientemente. Talvez o que nós estamos precisando nesses dias, irmãos, é um pouco mais de paciência. Está quase chegando o nosso milagre. Está quase chegando aquilo que estamos orando e buscando de Deus. Mas se você desistir agora, se você fazer de conta que a paciência, que a fidelidade de Deus, irmãos, ela não vai alcançar o seu milagre, não vai alcançar você, você vai perder aquilo que você tanto buscou. Tenha paciência, exercite paciência. Amém, queridos? Lembra de Noé, que ficou esperando, irmãos, o dilúvio depois que a arca ficou pronta. Quero lembrar vocês de Abraão. Abraão, irmãos, algo tremendo. Ele avançou, irmãos, na fé, mas chegou um momento da sua fé que demorou muito tempo. Muitas coisas não foram assim na vida de Abraão, mas Abraão tinha aprendido uma coisa, que se Deus prometeu, Deus cumpre. Tenha paciência, Deus é fiel para cumprir. Ele vela pela palavra dele. Deus vela pela sua palavra. Amém? Deus vela pela sua palavra. Nós, irmãos, nós que muitas vezes somos fracos, nós que muitas vezes o nosso desafio do dia a dia, irmãos, preferimos ficar com os nossos achismos. E esse nível de achismo, porque eu acho que é assim, esse nível de achismo tem nos levado, irmãos, a uma falta de paciência, falta de fé, e isso vai nos atrapalhar de receber o que vem de Deus. Amém? Não é o que você acha, mas o que a Bíblia diz. Quantos recebem em nome de Jesus? É o que você, sabe, meu, precisa profetizar, é o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz a respeito desse assunto? O que a Bíblia diz a respeito dessa enfermidade? O que a Bíblia diz a respeito dessa finança? O que a Bíblia diz a respeito da saúde? Querido, o que a Bíblia diz? Nós vamos buscar a resposta à palavra de Deus, porque é da boca de Deus, irmãos, é que nós vamos ser abençoados. Nós não vamos buscar a resposta nos jornais, nós não vamos buscar a resposta, irmãos, em grupos, nós não vamos buscar resposta, irmãos, em revistas, mas a nossa resposta vem da boca do Senhor. É o que Deus diz, irmãos. Amém? É o que Deus diz. Não é o que o mundo diz. Não é o que o homem diz. Quantos estão entendendo isso? É o que Deus diz, querido. Em nome de Jesus. Quero que você receba essa palavra em nome de Jesus. Lembra de Moisés, sabe? Suportou tantas coisas, tanta dificuldade. Sabe, irmãos, mas conduziu o povo de Deus fielmente no meio do deserto. Diz para quem está ao seu lado, é a sua fidelidade que vai conduzir. Amém, queridos? Nós somos desafiados, sim ou não, gente? A crermos todos os dias. Todos os dias. Irmãos, nós vivemos num mundo que nos desafia todos os dias a confiarmos, a crermos no Senhor. E isso, irmãos, muitas vezes tem nos atrapalhado. Sabe? Tem nos atrapalhado. Mas nós precisamos entender uma coisa. Com tantos testemunhos, comece pelos seus que você disse agora. E depois você passa por Moisés, passa por Abraão, passa por muitos outros testemunhos da Bíblia que estão dizendo, Deus cumpriu comigo o que Ele disse. Tantos outros da Bíblia que estão dizendo, Deus é fiel, Ele cumpriu a sua palavra na minha vida. Você pode dizer isso essa semana, Deus cumpriu, Deus continuará cumprindo com a sua palavra na minha vida, mesmo que veio o desafio. Sabe, irmãos, esses testemunhos vão nos abençoar. E uma coisa eu quero te dizer, que tem muitas pessoas dependendo da nossa fidelidade com Deus.
nossos filhos, nossa família, as pessoas do nosso setor de trabalho. Irmãos, tem muita gente dependendo da sua fidelidade com Deus, da sua confiança. Sabe, muitas pessoas. Os nossos filhos, irmãos, precisam aprender sobre essa fidelidade. Se eles não verem em nós uma fidelidade de confiarmos e crermos no Senhor, em momentos bons e em momentos ruins, sabe, querido, nós vamos começar, irmãos, a ter uma geração de gente que não crê, de filhos que não confessam o que nós deveríamos ter confessado. Uma geração de pessoas que não vão crer no que deveriam crer. Está em nós, essa é a nossa geração. Amém? Gente, essa é a nossa geração. E essa geração precisa crer, confessar com a sua boca. Em nome de Jesus. Amém, gente? E eu sei que, sabe, quando eu estava orando por essa palavra aqui, queridos, que nós temos muitos obstáculos que nos impedem. Você pode dizer, pastor, mas tem tantas coisas. Mas talvez o que impediria, o que impediria, sabe, a sua fidelidade? Eu comecei a orar a respeito disso, irmãos, e eu creio em uma coisa, querido. Eu acho que a coisa que mais impede, sabe, a sua fidelidade com Deus é o pecado. O pecado é uma coisa que tem tirado as pessoas da presença de Deus. O pecado é uma coisa que tem afastado as pessoas da casa de Deus. Sabe, é o pecado. E a Bíblia diz que o pecado nos rodeia muito de perto. Está muito próximo de nós. Essa palavra, quando diz que o diabo está ao nosso derredor, nos rodeando, sabe, ela tem uma tradução que ela diz assim, o diabo está nos assediando. Não é que ele vai te estraçalhar, não. Na verdade, o que esse texto está dizendo, que há uma vontade do diabo em ficar te assediando para te levar ao pecado, porque Satanás descobriu que quando você peca, você quebra, sabe, você quebra o parâmetro de fidelidade. E quando você quebra um princípio de fidelidade, então Satanás passa a ter um argumento na sua vida. Aquele pecado passa a ser um ponto de ligação entre você e o inferno. E isso é perigoso, porque às vezes fala assim, mas eu esperei tanto e não veio. Mas talvez se você analisar, você vai descobrir que alguma coisa tirou você do lugar onde a bênção ia cair, do lugar onde a bênção de Deus ia estar. Eu estava lembrando da palavra quando o Senhor disse para eles assim, os discípulos, Jesus disse para os discípulos, olha, fique em Jerusalém até que do alto seja revestido. Sabe o que Jesus estava dizendo? Não se mova enquanto você não tiver uma palavra de Deus. Não se movimente, não faça nada, enquanto Deus não mostrar, Deus não falar algo para você. E quantas vezes, irmão, nós nos movimentando e nem estamos vivendo uma vida de fidelidade, mas estamos tomando decisões, indo e vindo. O que Deus está falando conosco nessa noite, que, sabe, o pecado precisa ser, irmãos, confessado, o pecado precisa ser deixado. Todo o pecado nos embaraça e dificulta a nossa corrida da fidelidade. Quem está entendendo, gente? Por isso que você tem um líder de célula. Por isso que você tem uma líder na sua célula. Porque é para essa pessoa que você vai sentar e pedir para ela orar com você. Um aconselhamento. Um tempo de confissão. Isso vai fazer com que você volte, sabe, a sua corrida da fidelidade. Quem está entendendo, irmão? Quando a gente fala sobre os desafios, sabe, quando a gente fala sobre o pecado, sabe, a gente vai vendo que tantas coisas impedem, e é por isso que muita gente desiste da fé. É por isso que durante a semana muita gente é vencida. É por isso que durante a semana muitas pessoas são derrotadas, porque não permanecem naquilo que Deus, sabe, tem ordenado ela para permanecer. Sabe, o método de Deus, irmãos, de lidar com o pecado, irmãos, não é igual ao seu. Deus tem um método para lidar com o pecado. Sabe, irmãos, e às vezes é difícil de entender o método de Deus, quando se fala de lidar com o pecado. Mas Deus tem duas coisas que Ele pede, dois métodos que Deus fala na sua palavra. Se você precisa e você quer trabalhar o pecado. Porque escuta, irmãos, pecado não é só roubar, matar, prostituir. Pecado é duvidar do que Deus vai fazer essa semana na tua vida. Pecado é você crer mais, irmãos, sabe, dos que estão caindo na sua direita e na sua esquerda. E você achar que você vai cair, isso é pecado.
Você deixar de confiar e crer na palavra de Deus, isso também é pecado. Claro que as outras coisas também. Mas escute, querido, Deus tem um método para ali trabalhar com o pecado. E o primeiro deles, Deus fala assim, olha, tem que ter confissão. Diz para quem está ao seu lado, tem que ter confissão. O pecado tem que ter confissão, irmãos. Para quem você tem confessado. Porque, irmãos, escute, o povo lá em Hebreus, eles estavam desanimando. Quando você lê o livro de Hebreus, você vai vendo um povo animado. Fé é sabe, o firme fundamento, fé para cá, fé para lá, e cita um, cita. De repente eles desanimam. Não sei se você já leu o livro de Hebreus. Eles ficam desanimados e você vai descobrindo que houve situações, e uma delas, irmãos, era a falta de confissão de pecados. Talvez o que está faltando é você procurar a sua liderança, você procurar o seu pastor, a sua pastora, e você ter um tempo ali de confissão dos seus pecados. Eu errei, eu falhei, eu quero voltar, sabe, porque não adianta, irmãos, nós levantarmos daqui dessas cadeiras hoje, nós orarmos, irmos para casa, e amanhã, irmãos, muitas coisas vão acontecer, e se nós não estivermos preparados e não soubermos o caminho para trilharmos, de nada adiantou, irmãos. Se você não tiver disposição em fazer a coisa certa, do modo certo. Quem está entendendo? Sabe, queridos, confissão, repita essa palavra, confissão. Sabe, o caminho, irmãos, da confissão, ela é importante. Confessar a falta de fé, confessar, sabe, a luta, confessar, sabe, a fraqueza. Esse é um método que Deus usa sobre o pecado. O segundo método que Deus usa sobre o pecado, que tem atrapalhado as pessoas a crerem, é o arrependimento. Não adianta você estar ali. Eu falava agora eu falava para o irmão, trabalhando com ele, na vida dele, diz, olha, não adianta as pessoas terem confissão. Eu estou aqui, estou pecando, eu estou no meio do pecado, mas eu tenho consciência que eu estou pecando. Aleluia. E o que você vai fazer para sair dessa condição? Sabe, é o arrependimento. Não é o remorso. Não é o remorso que se você está aqui e depois que você pecou, teu coração fica triste, mas amanhã você volta e come da mesma comida. É o arrependimento, irmãos. A Bíblia diz, lembra onde você caiu? Se arrepende daquele tempo, se arrepende daquele momento e começa a praticar as primeiras obras, as primeiras boas obras. Se você quer viver um padrão de fidelidade, se você quer receber algo de Deus, se você quer olhar para o Senhor e ter confiança de que amanhã virá um milagre, você precisa entender sobre o pecado. Como Deus trabalha com o pecado, a confissão, o arrependimento. E o terceiro método de Deus é o perdão. Deus perdoa quem confessa, Deus perdoa quem se arrepende. E então assim você vai ver a fidelidade de Deus brotar na sua vida. Quem está entendendo, irmãos? A Bíblia diz em 1 João, capítulo 1, 9, se confessarmos os nossos pecados, se confessarmos, está dizendo que muita gente ainda vai pensar, tem muita gente que não vai fazer. Uma das coisas que são obstáculos na nossa vida, sabe, irmãos, é a nossa lentidão. Eu comecei a olhar para o livro de Hebreus, no capítulo 12, você começa a ver uma lentidão, sabe? Parece que eles começaram a corrida com tanta fé, sabe? E foi ficando, parece que foi acabando a gasolina daquele povo. Você vai lendo o texto, você vai lendo, e parece que a gasolina foi acabando. Estava ali correndo uma corrida em direção à vitória, em direção às coisas, descobrindo a palavra, descobrindo a palavra profética, descobrindo a palavra de fé, e de repente, irmãos, eles descobriram uma coisa, sabe, talvez assim, puxa, mas está demorando tanto. Talvez parece que alguém disse, mas está demorando muito, parecia que já ia chegar a coisa. Sabe, irmãos, eles desanimaram, e o desânimo, obrigado, desânimo é algo terrível. Desânimo é algo terrível, irmãos. Talvez você está aqui, está passando por isso. Passando por esse momento de desanimar. O desânimo é uma coisa que nos deixa mais lento na nossa fé. Nos deixa mais lento na nossa confiança. Mas tem algumas coisas que nos fazem desanimar mais rápido. Primeiro, é o cansaço. Segundo, sabe, que nos impede de verdade, sabe,
que nos deixa mais lento, sabe, é a gente desanimar mesmo, desistir mesmo de uma vez. Ah, não adianta mais orar para essa pessoa. Ah, não adianta mais orar por esse emprego. Ah, não adianta mais eu ir nessa célula. Não adianta mais eu ir nessa igreja. Não adianta mais eu confessar. E parece que as pessoas foram vendo isso no livro de Hebreus e elas foram desanimando. Nós também podemos desistir como essas pessoas. Se nós não olharmos para o nosso alvo, que é o Senhor. E o Senhor estava me lembrando que eu estava escrevendo essa palavra de Caleb, com 85 anos, ele ainda queria matar gigantes. 85 anos, viraram para ele, mas você está velho. Não, eu estou velho, mas eu tenho fôlego ainda. Eu ainda confio em Deus. Deus nos deu essa terra. Sabe, irmãos, não permita, eu quero profetizar na sua vida essa semana, que nada desanime a sua caminhada para a sua vitória. O que o Espírito Santo está liberando aqui, irmãos, é que você não se desanime essa semana. Confie na fidelidade de Deus. Confie na fidelidade de Deus. Acredite na fidelidade de Deus. A resposta de Deus virá na sua vida em nome de Jesus. Não vamos nos permitir ficar lento como essas pessoas aqui, desanimado como elas, mas vamos caminhar em nome de Jesus. Uma coisa que nós entendemos na palavra de Deus, no versículo 5 do capítulo 12, que vai até o 11, a gente vê a falta de disciplina. Pessoas não são disciplinadas. Nós temos tempo para tantas coisas, mas para pararmos para orar por aquilo, pararmos para fazer um tempo de confissão por aquilo que nós desejamos, nós não conseguimos. A gente anda o dia inteiro, irmãos, a semana inteira, mas a gente parar para ir numa célula, ouvir alguém ministrar, ou compartilhar alguma coisa, parece que é tão difícil, parece que é um desafio tão grande. E muitas vezes isso tem nos distanciado, a falta da nossa disciplina, a falta de compreensão. Agora escute, irmãos, existe um outro tipo de disciplina. Existe a disciplina pessoal, que é aquela que você se policia, mas tem a disciplina de Deus. E a disciplina de Deus não é policiamento, mas a disciplina de Deus é a vara e é o cajado. Muitas vezes está passando por dificuldade, está passando por luta, e não entende que Deus está tentando te disciplinar. Não entende que Deus está tentando te falar alguma coisa. Deus está tentando te mostrar alguma coisa. Talvez é a hora de você, se você está passando por um momento difícil, de você parar e perguntar, por que é que isso está acontecendo na minha vida? Aonde é que eu estou errando com Deus? Aonde é que eu estou falhando com Deus? Por que que Deus está permitindo isso acontecer na minha vida? Que você poderá descobrir duas coisas. Talvez uma, você vai descobrir que Deus está testando a sua fé, como diz a Bíblia. E outra, você poderá descobrir que Deus está disciplinando você, porque você está falhando em algo na sua vida com Ele. É isso que eles não entenderam. Quando Deus começou a disciplinar eles, quando Deus começou a ensinar, eles começaram a desistir. Foram desistindo. Quantas vezes, irmãos, nós fomos disciplinados quando era criança? E por que que os nossos pais nos disciplinavam? Porque nós falhávamos, porque nós errávamos. E um pai nunca quer que o seu filho cresça errando. Um pai nunca quer que o seu filho cresça achando que o erro está certo. Essa é a verdade. Talvez o que Deus está fazendo na sua vida é te mostrando que tem algo aí que precisa mudar. Que tem algo aí que Ele não quer na sua vida. Tem algo aí que Ele não aceita. Tem algo aí que está roubando o que é dele. Tem algo aí que está tirando o tempo que era dele, a honra que era dele. Tem algo aí que está tirando o princípio que Ele colocou no casamento, princípio que Ele colocou na criação dos filhos, princípio que Ele colocou na sua vida pessoal com Ele. Nós precisamos fazer esse tipo de pergunta, irmãos. Se o que está acontecendo conosco é prova de fé, ou se o que está acontecendo conosco é disciplina. Aonde eu tenho falhado, aonde eu tenho errado com Deus. Porque a Bíblia diz que Deus só disciplina aqueles que Ele ama. Sabe, irmãos, se nós queremos viver a fidelidade, nós precisamos entender todos esses contextos. Se nós queremos viver uma fidelidade, precisamos entender
aceitar a correção de Deus. Entendemos que Deus nos ama. Talvez deixarmos de sermos tão lentos em algumas coisas. Talvez passarmos a fazermos confissão daquilo que está nos desacelerando, daquilo que está nos irando. Esses dias eu estava andando aí com um irmão, ele falou, um funcionário saiu da minha empresa e está trabalhando com o meu concorrente. Irmãos, eu que não fui patrão do cara, eu fiquei irado. Falei, puxa, mas que tamanho de falta de fidelidade desse cara, né? Mas depois eu fui orar, e tenho orado por essa situação. Sabe o que Deus falou no meu coração? Sabe, irmãos, muitas vezes Deus permite algumas coisas acontecer na nossa vida. É permissão de Deus para nos trazer para um caminho melhor. E a gente não está vendo. A gente não pergunta, Deus, por que está acontecendo isso? Às vezes a gente acha que é o momento da vida. Às vezes a gente acha assim que a vida mesmo é assim, as coisas acontecem, é o normal da vida. Mas escute, querido, nós não podemos viver no mesmo curso desse mundo. Nós precisamos aprender, irmãos, a olharmos o que Deus está fazendo e nós perguntarmos, sabe, Deus, se o Senhor está tratando, então eu quero ser tratado. Se eu estou errando, eu quero ser corrigido. Se eu estou falhando, eu quero mudar, Deus. Se eu estou lento, eu quero correr novamente a corrida, Senhor, da fé, do alvo. Quem está entendendo, irmãos? Tem muita gente que não entende o que Deus está falando. Eu quero encerrar dizendo que eu escrevi aqui um pouquinho sobre Jonas. Como eu ouvi essa história na escola bíblica, né? Talvez você já ouviu tanto essa história sobre Jonas. Deus falou claramente com ele. Deus deu uma ordem para ele. E ele pegou o navio para ir para o outro lado, para o lugar que não era para ir. De repente Deus vem, irmãos, e permite um vendaval. Jonas era fiel a Deus, mas ali, irmãos, estava dando mancada. Ali estava falhando com Deus. Tomou rumo diferente do que Deus tinha ordenado. Direção diferente do que Deus tinha dado. E às vezes nós somos assim. E aí, então Deus vem, irmãos, no meio do mar, daquele navio, começa a sacudir tudo aquilo. Jonas pula do barco. E no meio da tempestade, sabe, espumante, as ondas batendo, empurra para baixo, ele sobe para cima. Porque não sei se você já quase morreu afogado. Alguém que já passou por essa experiência dolorosa? Você quer voltar e você não consegue, você se bate e sai e não consegue ficar na superfície e você volta de novo. Isso não é alguém ou Deus, é porque não era hora de morrer, né? Mas o susto é grande, é bem grande. Até hoje eu não gosto de rio, tenho pavor de rio. Sabe, queridos, estava lá Jonas naquele mar espumante, as ondas, ele tentando voltar e o mar empurrando para baixo. De repente ele vê uma coisa enorme perto dele. Ele fala, agora é que eu vou morrer, que se eu não morrer afogado, eu vou morrer por esse bichão aí. De repente aquele bicho abre a boca e engole. Ele, talvez Jonas pense assim, morri, agora eu morri. Mas alguns segundos depois, ele viu que não tinha morrido e que ele estava dentro da boca daquele peixe. 3 dias depois, dentro daquele peixe, ele se arrepende, confessa. Deus perdoa ele. E 3 dias depois, aquele peixe a Bíblia diz que levou ele em terra seca. Não é que deixou ele perto da praia e ele saiu nadando, não. Lê lá o texto. O peixe soltou ele na terra seca. Sabe, irmãos, talvez você está dentro da boca do peixe. Talvez, eu não sei que setor você está. Eu não sei que lugar você está. Mas eu quero te falar uma coisa, queridos. Nós precisamos imediatamente, irmãos, sabe, tomarmos essas decisões certas. Passarmos a ouvirmos e queremos ouvir o que Deus está falando conosco. Por que isso está acontecendo? O que Deus está tentando me dizer? Onde Deus está mandando eu ir? O que Deus está mandando eu fazer? Escute! Talvez é o seu dom essa semana, irmãos, o tempo inteiro Deus falando no meu coração. Ouça isso. O tempo inteiro Deus falando no meu coração sobre os dons. Pessoas que enterram os seus dons. Irmãos, essa semana eu li que Deus dá dom para todo mundo. Porque a vontade de Deus é que todos nós
pudéssemos usar os dons que Ele nos deu a serviço do Rei, a serviço do reino. E muitas vezes somos teimosos como Jonas, né? Deus nos deu um dom, mas a gente prefere ficar aí inerte, sentado, participando de um culto gostoso como esse. É bom. Agora escute, querido. Talvez o que está acontecendo com você, Deus está tentando te falar alguma coisa que você não está ouvindo. Deus está tentando te mostrar uma coisa que você não está vendo. Talvez é o momento de você sair dessa reunião hoje e você dobrar o teu joelho na sua casa e você falar: Deus, eu entendi. O que é que está acontecendo? Fala para mim, Deus, me mostra. Deus vai te mostrar a verdade. Deus vai mostrar para você onde você falhou, onde você está errando, o que está faltando você fazer. Porque essa é a vontade de Deus, querido. Não adianta tomarmos rumos diferentes, caminhos diferentes daquilo que Deus, sabe, tem traçado para nós. Quem está entendendo, irmãos? Não adianta, queridos. Deus tem nos chamado, irmãos, para esse tempo de fidelidade. Eu quero encerrar dizendo, irmãos, que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender de todas as promessas que Ele fez na sua vida. Elas se cumprirão. Talvez nós aqui estamos lentos, talvez nós aqui que temos falhado, talvez é nós, irmãos, que desistimos da corrida da fé, desistimos da corrida, irmãos, do alvo, paramos de olhar para o alvo. Paulo diz: não para de olhar para o alvo, não para de olhar para o alvo, olha para o alvo. Olha para Jesus. Amém, querido? Eu sei que essa semana virão, irmão, desafios. Sei que essa semana você vai ser desafiado a amar, vai ser desafiado a perdoar, você vai ser desafiado a se manter fiel, você vai ser desafiado, irmãos, a liberar a palavra profética ou talvez murmurar, mas faz só aquilo que Deus está mandando você fazer. Faz só aquilo que Deus tem ordenado você fazer. E então, nós vamos viver um tempo da fidelidade de Deus. Nós vamos experimentar de verdade, nos posicionando na fé. Nós vamos ver o milagre na nossa vida. Amém, queridos? Eu quero orar por você.